Olá, querido, graça e paz. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre permanecer firme no Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, lá no livro de Hebreus, a palavra nos exorta a nós permanecermos firmes com os nossos olhos fitos em Jesus. Sabe que por fora, as circunstâncias, muitas vezes elas tentam falar conosco, né? A circunstância ela tem uma voz, mas muitas vezes nós precisamos calar as vozes contrárias, calar as vozes das circunstâncias e fitar os nossos olhos, voltar os nossos ouvidos para aquilo que Deus diz e fitar os nossos olhos em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe que muitas vezes na igreja, né, existem pessoas que se desviam. E elas são dois tipos de pessoas, né? Existem as pessoas que elas realmente abandonam Jesus, abandonam a igreja local, né? Abandonam Cristo e começam a viver no mundo novamente. Mas também existem pessoas que elas estão desviadas no coração, mesmo que elas permaneçam no caminho. E muitas vezes nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos olhar para o nosso coração, nós precisamos examinar, né? O salmista diz: sonda-me, Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele sonde o nosso coração, e nós também precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos ver se o nosso coração está voltado para Cristo. Então, existem pessoas que elas continuam no caminho, elas permanecem na igreja, talvez ela esteja caminhando do seu lado, mas o coração tem se desviado do Senhor, né? E é sobre essas pessoas que Estevão fala, quando ele estava fazendo o seu discurso, né, antes de ser morto. Ele falou sobre a geração de israelitas no deserto, que eles permaneciam no deserto a caminho da terra prometida, mas o seu coração ainda estava no Egito. Lá em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 38 até o 41, diz assim: E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Então, mesmo Moisés, que era um homem que estava com Deus, que eles viam os sinais, eles viam o maná vindo para eles todos os dias, mas o seu coração se voltou para o Egito. E sabe que muitas vezes as pessoas estão com o coração voltado para as coisas do mundo, mesmo permanecendo na igreja, mesmo permanecendo com os mesmos costumes, com a mesma religião. Mas nós precisamos examinar o nosso coração e permanecer firme no Senhor, né? Não só nas obras, mas na nossa atitude de coração. Quando ele fala a frase, no seu coração voltaram ao Egito, revela a atitude de olhar para trás e desejar aquilo que foi antes desejado. Eles não voltaram literalmente ao Egito, da mesma forma que muito crente não chega a abandonar a igreja, mas no seu íntimo eles estão vivendo no Egito. No seu íntimo, eles estão buscando os prazeres do mundo, os costumes do mundo, as fantasias do mundo. Antes de alguém se desviar,
o seu coração já se desviou. Então, querido, guarda o teu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? A Bíblia também nos ensina que devemos intencionalmente fazer mais firme a nossa vocação, evitando assim tropeçar ou voltar para trás. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, diz: por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, querido, nós temos que ser intencionais. Nós precisamos buscar o Senhor de propósito. Nós precisamos permanecer firme de propósito. Nós precisamos pegar a palavra, saber aquilo que ela diz e colocar em prática na nossa vida, de propósito, intencionalmente. Nós precisamos nos alimentar do Senhor. Amém? Em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 até o 8, diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Sabe que Cristo, ele precisa ser o seu fundamento. Cristo precisa ser a sua base, né? Eu sempre cresci com esse ensinamento, né? Com essa aprendizagem. Cristo é a minha fonte. Cristo é a minha fonte. E, querido, não importa o que aconteça do lado de fora, não importam as decepções que você passe, não importa aquela expectativa tão alta que você tinha em alguém, aquela pessoa não supriu. Mas deixa eu te dizer, quando Jesus é a sua fonte, nada mais importa. Nada mais importa. Nós precisamos estar enraizados em Cristo, alicerçados nele, fundamentados nele. Amém? Nossa fonte deve ser Cristo. Nosso modelo deve ser Cristo. Nosso alvo deve ser Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 4 e 5, diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Amém? Uma árvore, os ramos nunca vão produzir os frutos que aquela árvore não der. Então nós precisamos, queridos, estar alicerçados, nós precisamos estar conectados à videira. Nós precisamos estar conectados à videira. A videira, ela não é apenas a igreja. Aliás, a videira não é a igreja local. A videira é Cristo. E a igreja local é o lugar onde nós nos reunimos com os santos, com os ramos, e nós produzimos frutos. Amém? Decida não desistir e obedecer ao Senhor, antes mesmo de saber o que está por vir. Desistir não é uma opção para nós. Sabe que quando o nosso coração está em Deus, quando nós decidimos nos alicerçar, quando nós decidimos estar enraizados em Cristo, não importa o que vai vir pela frente. A nossa posição, a nossa decisão, ela já foi tomada. E a nossa decisão é obedecer a palavra, a nossa decisão é não retroceder, a nossa decisão é não desistir. Não deixa as vozes das circunstâncias falarem mais alto. Sabe que muitas vezes a gente precisa calar essas vozes, muitas vezes nós precisamos parar e deixar isso tudo ensurdecer, emudecer. Nós precisamos parar de ouvir
as coisas que vêm de fora e começar a ouvir aquilo que está por dentro. Não toma uma decisão baseada nas circunstâncias. Não toma uma decisão baseada nos problemas. Não toma uma decisão baseada na economia atual. Não toma uma decisão baseada na doença que apareceu. Mas toma uma decisão baseada em Cristo. E a tua decisão deve ser não desistir. E para terminar, lá em Hebreus 10, no versículo 35 ao 37 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, querido, nós temos necessidade de perseverança. Não abandona a perseverança, não abandona a confiança que você tem no seu Deus, porque Ele está contigo, Ele não falha, a sua palavra permanece para sempre. Amém? Seja abençoado.